A Bíblia diz assim que depois da volta de Jesus haverá 1000 anos de paz. O que são esses 1000 anos de paz? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora aqui no programa Escola Bíblica, a Bíblia em um novo tempo para você. Estamos ao vivo, eu aguardo você rapidinho, daqui 30 segundos a gente vai abordar esse tema hoje no Escola Bíblica, Apocalipse, Revelações de Esperança. Até já! Começamos mais um programa Escola Bíblica e eu estou feliz em saber que tem muita gente que já estava aguardando aqui, algumas pessoas que têm entrado em contato com a gente dizendo assim, pastor, estou acompanhando todos os dias, todos os temas, estou me envolvendo, estou conseguindo de alguma maneira aprender mais. E louvado seja Deus por isso, né? Porque nós temos procurado a cada dia mais buscar na palavra de Deus a fonte da autoridade, a fonte da verdade. Não nós, não a Novo Tempo, não esse programa como fonte da verdade, mas a Bíblia, a palavra de Deus. E a gente sabe que é muito bom estudar a Bíblia. O próprio livro de João diz isso. Quando João escreveu o livro de João, escreveu também o livro do Apocalipse. Ambos os livros dizem assim que bem-aventurados, felizes são aqueles que estudam a Bíblia e as profecias do livro do Apocalipse. Então você pode se tornar cada vez mais feliz estudando o livro do Apocalipse aqui na Novo Tempo, tá? Ao vivo você pode participar com a gente. E se você ainda não tem o material, que é a nossa base de estudos aqui, você pode entrar em contato com a gente. O nosso material é esse daqui, ó. Se você ainda não conhece, é o Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente sempre está divulgando nos intervalos também. Você pode ligar para a gente em horário comercial ou agora também, nesse momento, você pode mandar um WhatsApp para a gente, tá? 12981001615. Não custa lembrar que é gratuito e é para você realmente buscar na fonte da verdade, da palavra de Deus, a direção da sua vida. E esse é apenas um norte, apenas uma direção para você, tá? Então, se você estiver acompanhando também na reprise, tá? Na reprise, 12h30, você pode ligar para a gente agora que vai ter uma equipe que vai fazer questão de encaminhar para a sua casa também. O nosso telefone é o 12 21 27 31 21. Anota aí, se envolva e participe também. Uma das coisas que deixa a gente muito feliz é saber que você, além de estar assistindo a gente, você está participando também, com perguntas, com a sua interação. Antes mesmo da gente começar o programa aqui, tiveram algumas pessoas que entraram em contato pedindo alguns abraços. Eu vou fazer questão de mandar esses abraços aqui. Deixa eu só conferir direitinho quem encaminhou para a gente. Um abraço muito especial para a família Súzio, Romilda, Glace e Armando, que sempre estão assistindo aqui o programa Escola Bíblica, do município de Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. Então essa família, tomara que eu tenha falado os nomes corretamente aí, são do Paraná, Marechal Cândido Rondon, e com certeza é com muito carinho que a gente recebe a sua audiência aí. Outras pessoas que entraram em contato também, um abraço para o Edmilson, ele é de Rodeiro, interior de Minas Gerais. Rodeiro, Edmilson, um abraço para todos aí de Rodeiro, para a sua família também, querida, para os amigos também dessa cidade muito especial. Fui pastor dessa cidade, dessa igreja também. Por falar nisso, ontem 2 pessoas entraram em contato aqui, entre várias pessoas. Um foi o Edmilson, de Rodeiro, Minas Gerais, e também o Magno, de Ubá, Minas Gerais. Uma outra cidade que eu tive o privilégio de ser pastor também, tive o privilégio de batizar o Magno e está acompanhando a gente nesse momento aqui também. Muitas pessoas participando. Daqui a pouquinho eu vou ler outros, tá? Então, enquanto isso, você pode participar do Instagram, @Escola Bíblica NT, tá vendo na tela aí? @Escola Bíblica NT. Ou você pode acompanhar ao vivo também, ou pela TV, como tem feito, ou pelo facebook.com, Escola Bíblica NT. Vamos orar? Mande a sua pergunta e hoje o tema é 1000 anos de paz. Vamos falar com Deus. Bondoso Pai, obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra.
Eu fico pensando no privilégio que todos nós temos de poder buscar na Tua verdade de maneira aberta, sem nenhuma pressão, sem nenhum incômodo. Quem sabe muitos nos lares agora. Senhor, que privilégio. Nos ajude a vivermos essa mensagem diariamente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. E como mencionei na oração aqui, quantas pessoas gostariam de estudar mais a Bíblia, né? Em vários países, e você tem esse privilégio. Agora, uma coisa é verdade, nesse último final de semana eu estive em contato com algumas pessoas e me veio à mente, eu quero repartir com você também. O que Deus está procurando hoje são pessoas de coragem, pessoas que aceitem o convite dEle. E muitas coisas que nós estamos aprendendo nessa temporada do Apocalipse, muitas vezes pedem de nós algumas atitudes diferentes do que nós já fizemos até hoje. De repente você já sempre esteve acomodado aí na sua denominação, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua influência familiar, mas Deus chega para a gente através do que nós temos aprendido aqui e diz assim, olha, é necessário algumas mudanças. E aí vai da nossa coragem em aceitarmos essas mudanças aí. Que Deus te dê forças, que Deus me dê forças e muita coragem também. Nós vamos começar então hoje abordando o capítulo que nós estamos estudando nessa semana, que é o capítulo 7 do Guia de Estudos, que fala exatamente sobre os 1000 anos de paz. Nós paramos ontem na pergunta de número 2, respondemos até a número 2, e eu lancei a pergunta de número 3, se você tiver aí, que é a pergunta que a gente vai começar hoje, tá? E nós vamos recapitular um pouquinho antes o que foi falado ontem e depois a gente vai para a pergunta de número 3. Então, recapitulando, lembrando que nós falamos ontem no tema 1000 anos de paz. Falamos um pouquinho sobre o que acontecerá com os fiéis mortos quando Jesus voltar. E nós mencionamos que os fiéis mortos vão ressuscitar, essa é a esperança, essa é a nossa confiança. E depois surgiu uma nova pergunta que é, o que acontecerá com os fiéis vivos quando Jesus voltar? Nós mencionamos também que nós, os que estivermos vivos, pela graça de Deus, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, né? Toda a doença, toda a imperfeição. Se você não viu ontem, você pode acompanhar também o tema de ontem no youtube.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Está lá o estudo de ontem. Agora nós vamos à pergunta de número 3 do nosso guia de estudos. O que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus Cristo voltar? Então vamos pensar nessa pergunta. A pergunta é mais ou menos assim, o que vai acontecer com as pessoas que não aceitaram a Jesus? Jesus foi em busca de todos nós. E Ele tem vindo ainda até a sua casa, até o seu coração, até o seu lar. E as pessoas que não aceitaram, quando Ele voltar, o que vai acontecer com essas pessoas? Só que as pessoas que estiverem vivas. E a resposta se encontra em Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17, diz assim, eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E aí então a resposta é clara, dizendo para a gente o seguinte, que existe um grupo, imagine, vamos tentar imaginar, Jesus voltando, existem os que aceitaram a Jesus que estarão mortos, os que aceitaram a Jesus que estarão vivos, os que não aceitaram mortos e os que não aceitaram vivos. E a pergunta é, e os vivos que não aceitaram a Jesus? Vai acontecer exatamente o seguinte, eles vão morrer naquele momento, eles vão clamar para que naquele momento as montanhas, as pedras caiam sobre eles, porque a glória do Deus vivo é impressionante. Eu tento imaginar as pessoas que ficam zombando de Jesus hoje, ficam escarnecendo. A própria Bíblia diz, na semana anterior nós estudamos sobre isso, sobre a volta de Jesus, que aqueles que estiverem mortos e aqueles que perfuraram Jesus, aqueles que levaram Jesus na cruz, eles vão ser ressuscitados por um momento para poderem ver Jesus voltar e eles entenderem o que eles fizeram com o próprio Deus. Mas os vivos que não aceitaram a Jesus, eles vão se impressionar tanto que eles vão clamar que as pedras caiam sobre nós. Essa é a resposta da pergunta número 3.
E agora nós vamos então seguir o estudo de hoje, para chegarmos então a dar início ao período de 1000 anos. As pessoas boas estarão no céu, será? Ou não? Essa é uma pergunta que a gente tem. Olha a pergunta. As pessoas boas estarão no céu cuidando de nós? Então, quando Jesus voltar, as pessoas boas estarão no céu? Ou será a segunda pergunta, as pessoas más estarão no inferno ou em algum lugar intermediário? Isso é o que se prega muito por aí, né? Um lugar intermediário. Na verdade, hoje tem caído por terra. E usando bem diretamente, a própria Igreja Católica, ela tem deixado de lado a teologia que pregava tempos atrás do purgatório, né? Que é um sistema, um local intermediário que não é nem o inferno, nem o céu. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o céu e o inferno mais para frente. Mas a pergunta é essa, onde estarão aqueles que aceitaram Jesus? No céu? Não. Onde estarão aqueles que rejeitaram Jesus? No inferno, no purgatório? Não. Nós vamos entender isso. A pergunta 4 faz esse questionamento. O que acontecerá com os ímpios mortos quando Jesus voltar? Então, se você está com o seu estudo, essa é a pergunta de número 4 do estudo de número 7. E a resposta é em Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Então vamos tentar entender exatamente o que está sendo dito aqui nesse verso. Jesus volta. Então, os mortos, ou os que não aceitaram a Jesus, que estão mortos, permanecem mortos. Agora, aqueles que estiverem vivos, eles pedirão, caiam as pedras, eles morrerão naquele momento ao ver a glória de Deus. Então a Bíblia diz assim, durante 1000 anos, nenhum desses que morreram tornará a viver. Então ela faz uma aplicação bem interessante, que esses 1000 anos começa a partir da volta de Jesus. Os 1000 anos começa a partir da volta de Jesus, a partir do momento em que os salvos forem para o céu e os que não forem salvos permanecerão mortos aqui na terra. Vamos entender um pouquinho uma teoria que é contrária a isso. E eu quero dizer para você o seguinte, não sei se você é evangélico, se você é católico, se você é de outra denominação, mas a maioria das denominações evangélicas protestantes hoje acreditam nessa teologia que você vê na tela agora, chamada de teoria dispensacionalista. O criador dessa teologia, ou dessa teoria, foi John Nelson Darby. Ele viveu de 1800 a 1882. E depois quem propagou, quem divulgou essa teoria foi Scofield, que viveu de 1843 a 1921. Um deles foi o criador e o outro foi o divulgador, criou uma Bíblia dispensacionalista. E o que é exatamente o dispensacionalismo? O que tem a ver com os 1000 anos? Grande parte dos meios evangélicos hoje acreditam o seguinte, e essa é a teoria dispensacionalista, que existe uma diferença entre o Israel físico, o povo de Israel, de Abraão até os dias de hoje, e existe uma diferença desse povo para o Israel espiritual, a igreja. Então acredita-se o dispensacionalismo que existe um resultado de salvação para o Israel físico, para o povo de Israel, para o povo judeu, e outra profecia para a igreja, para o Israel espiritual. E a partir disso, esses 1000 anos serão estabelecidos aqui na terra antes da volta de Jesus. Só que quando nós estudamos a Bíblia, para nós entendermos esses 1000 anos, o que nós temos que colocar na nossa mente é que, em vários textos bíblicos, a Bíblia menciona que o Israel antigo se tornou, a partir da cruz, o Israel espiritual. Eu e você somos a igreja hoje, que é o Israel espiritual e que é a consequência, o conglomerado ou a finalização do Israel físico. Não existe uma diferença hoje para Jesus do Israel físico, ou seja, do povo de Deus do Antigo Testamento para a igreja hoje. Nós somos um povo só. E a partir disso é que nós entendemos que
Não existe um período de 1000 anos que vai ser aplicado ao Israel físico e depois à igreja. Não. Todos nós somos a igreja de Deus. Uma que viveu no Antigo Testamento e outra que vive no Novo Testamento. Então nós entendemos algo muito importante. Se existe grande parte do meio cristão que acredita que os 1000 anos serão esse período ainda na Terra, a Bíblia diz que esses 1000 anos serão um período após a volta de Jesus. Pode ser que seja novidade para você. Eu sei que a maioria dos evangélicos já ouviu essa teoria dispensacionalista, mas a Bíblia aponta que os 1000 anos será após a volta de Jesus. Vamos entender um pouquinho mais isso? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta na Escola Bíblica, as perguntas estão chegando aqui. Vamos tentar responder algumas delas bem rapidamente. E no bloco anterior a gente começou falando então sobre uma visão dispensacionalista dos 1000 anos, onde muitos acreditam que os 1000 anos serão aqui na Terra. Só que a Bíblia confirma que esses 1000 anos serão após a volta de Jesus. Como a gente pode ter uma certeza mais clara disso? Eu vou mencionar para você aqui, por exemplo, você pode conferir comigo, Apocalipse 19 fala sobre a volta de Jesus. Tome um tempinho, você em casa, tira um tempinho e você vai perceber algo muito importante, que o capítulo 19 fala sobre a volta de Jesus. E na sequência, o capítulo 20 do livro do Apocalipse fala sobre o início dos 1000 anos. Então é uma sequência lógica. Os 1000 anos não são antes da volta de Jesus. Os 1000 anos são após a volta de Jesus, inclusive na cronologia bíblica do livro do Apocalipse também. Nós temos aqui alguns eventos e foi feito aqui uma planilha, basicamente um gráfico, para a gente completar durante esses próximos 2 estudos. Mas olha só, acompanhe comigo. Eventos finais. A morte dos ímpios. Você está percebendo ali, 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Hoje nós mencionamos que os ímpios que não aceitaram a Jesus vão morrer pela glória da vinda de Jesus. E nesse mesmo momento, Jesus volta, acontece a primeira ressurreição geral e a glorificação, e os justos serão arrebatados, ou levados para o encontro com Jesus. Quando Jesus vem, nesse mesmo momento, os ímpios morrem e os salvos vão para o encontro nos ares com Jesus. Aí, então, começam os 1000 anos. Vamos à pergunta de número 5. Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanecerão ali? Para onde irão os salvos? A gente vai ver essa resposta agora. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: felizes os santos. E aqui a palavra santos, que é muito conhecida de muitos de nós, não é perfeito, aquele que não peca. Felizes os separados, aqueles que se distanciaram do mal, das trevas. Felizes os que participaram da primeira ressurreição. Então, acompanhe comigo aqui, um detalhe muito importante. Felizes aqueles que participaram da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? É quando Jesus voltar e ressuscitar aqueles que forem fiéis. Haverá uma felicidade, porque Jesus fará isso. E continua o verso, vamos juntos. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Algo muito importante. É mencionado aqui que após a volta de Jesus, os justos, os santos, os separados, os fiéis, mortos vão ressuscitar e reinarão com Jesus durante 1000 anos. Os 1000 anos após a volta de Jesus. Existe um outro texto aqui, João 14, de 1 a 3, e ele fala disso de uma forma bonita, bem clara. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí começa. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, algo muito interessante e importante para mim e para você é que
quando Jesus vier, ele vai levar para estar com ele no céu aqueles que forem fiéis. Hoje a Bíblia diz que ele está preparando o lugar. Ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Existe um lugar no céu preparado para mim e para você. Eu vou tentar responder rapidamente duas perguntas que foram feitas aqui, enviadas através das redes sociais, para a gente complementar um pouco mais esse conceito, essa ideia. Quem enviou a pergunta foi a Jana Andrade, dizendo assim: durante os 1000 anos após a primeira ressurreição, não haverá mais morte? Então você que está em casa aí e a Jana acompanhando, haverá morte durante os 1000 anos? Eu não vou nem voltar ao texto aqui, mas vamos pensar. Jesus volta, os ímpios estarão mortos e os justos estarão no céu. Haverá morte? Não haverá morte. Porque aqueles que não aceitaram já estarão mortos. E aqueles que aceitaram estarão no céu durante esses 1000 anos. Ok, Jana? Então, na verdade, os ímpios não estarão na terra vivos. Aqueles que já estavam mortos permanecerão mortos. E os que não forem para o céu vivos, eles morrerão pela glória de Deus. Vamos em frente, tem mais uma pergunta que chegou para a gente aqui. E a pergunta é a seguinte, é do José. O José diz o seguinte: na volta de Jesus, para onde irá o povo de Deus? Para o céu ou para o paraíso? E aí é uma pergunta interessante, né? Jesus volta, e a gente vai recapitular aqui. Para onde vão aqueles que aceitaram Jesus? É a pergunta do José. Para onde? Para o céu, onde Jesus está preparando uma morada para mim e para você. E o paraíso? E a nova terra? Aí nós vamos entender mais à frente durante essa semana, após esses 1000 anos. Então vai começar os 1000 anos e nós estaremos no céu com Jesus durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos nós vamos entender um pouquinho o que vai acontecer, tá bom? Nós temos aqui então mais um texto, o texto de 1 Tessalonicenses 4:17 diz assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É só para ratificar, é só para confirmar aqui que nós, os que estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós subiremos ao céu e permaneceremos 1000 anos. O que aprendemos hoje? Que os 1000 anos não são antes da volta de Jesus. Os 1000 anos são após a volta de Jesus. E quem estará com Jesus durante esses 1000 anos? Os fiéis, aqueles que estiverem vivos e aqueles que morreram ressuscitarão e vão para Jesus no céu durante 1000 anos. Nós temos mais uma pergunta, e essa pergunta eu quero deixar para você para amanhã. É a pergunta de número 6. E eu quero que você já guarde no seu coração e pense sobre o convite que Deus tem feito para mim e para você. A pergunta de número 6 é: qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? Será que a gente vai ficar no céu tocando harpas? Será que nós vamos caminhar no meio das nuvens, como muitos pensam que assim é o céu? Então amanhã a gente vai acompanhar qual será a atitude, a realização ou o dia a dia das pessoas que estarão no céu durante esse período de 1000 anos. Ok? Que Deus te abençoe. E eu quero deixar para você hoje, mais uma vez, o meu forte abraço e um convite para você. Eu creio que nós temos tempo. Eu quero deixar um desafio para você, mas antes do desafio, eu quero agradecer muito as pessoas que entraram em contato com a gente aqui nas redes sociais. Um abraço para quem acabou de escrever para a gente pelo Instagram. Foi a Neuma, pastor, sou Lourdinha, de Campo Belo. E ela tem uma pergunta que a gente vai tentar responder. Pastor, a Elza escreveu: pastor, a gente vai conhecer as pessoas que encontramos no céu, o pai, a mãe, amigos? Vou responder mais à frente também. Não perca que eu vou responder essa pergunta amanhã, tá? A Cacau, boa noite, pastor. Graça e paz, estou assistindo atentamente o estudo de hoje. E também a Luzia de Jesus, boa noite. Quando Jesus voltar, ele vai curar as pessoas? Olha que pergunta interessante também, né? Peça o seu estudo, estude junto com a gente. É o Apocalipse Revelações de Esperança. Mande agora também o seu contato para a gente através do WhatsApp 981001615. E eu quero deixar o desafio do dia para você agora. O desafio é esse aqui. Desapegue-se, né? Desapegue-se das teorias ou se desapegue das teorias humanas e se apegue à palavra de Deus. Existe alguma teoria
alguma teologia que você tem percebido que ela é contrária à vontade de Deus e que, quem sabe, você está vivendo ou já viveu, coloque sua vida nas mãos de Deus. Mais importante do que lideranças, do que conceitos, do que teorias ou teologias, é a palavra de Deus que deve conduzir a minha vida e a sua vida também. Não perca o estudo de amanhã e vamos conhecer um pouquinho mais o que faremos nesses 1000 anos de paz no céu. Vamos orar. Obrigado, bom Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor está em breve voltando. E nos ajude a compreendermos mais sobre esse grande evento, mas mais do que compreendermos, a estarmos preparados para esse dia também. Não somente nós, mas os nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que tanto amamos. Entregamos nesse momento a nossa vida em Tuas mãos e nos ajude a vivermos aquilo que nós temos aprendido. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.